Fala, galera! Estamos iniciando aí mais um podcast do Tudo sobre MMA. Mais uma vez essa roda de bar aqui vindo trazer nossa prestação de contas do último UFC, o UFC Vegas, né? Aí é o UFC que trouxe uma excelente luta principal do Poirier contra o Dan Hooker. E estou aqui junto da galera, essa galera que vem nos acompanhando aí. Esse é o nosso 21º episódio do podcast do Tudo sobre MMA. Flávio, fala Flávio, só mensagem de abertura aí para o povo. Se abra aí para nossos ouvintes e Muita calma. seguidores aí do YouTuber. Muita calma, você está meio tenso, você está muito nervoso. E aí, galera, um grande abraço a todos aí mais uma vez. Mais uma vez, muito legal estar aqui reunido com esse quarteto fantástico aí para falar daquele assunto que a gente mais gosta, que é o nosso MMA. Vamos fazer a prestação de contas. Tem o evento foi um evento bem mais ou menos, mas tivemos algumas lutas ali muito boas, principalmente a luta principal, que foi, se não foi a melhor do ano, ela está aí entre as 3 melhores do ano, quiçá, inclusive, do próprio evento, da história do evento. Foi um lutaço, tá? Um grande abraço a todos e vamos em frente. Flávio se empolgou, hein? A melhor luta da história do evento, se empolgou pra caramba, mas não dá para negar que foi uma excelente. Não dá para negar que foi uma excelente luta, talvez um pouco mais potencializada pelas 2 lutas horríveis que a gente teve antes também, né? Também é bom lembrar desse detalhe. E na sequência temos nosso gaúcho, aquele que está representando Estrela. O sul do país, o cara trilegal, aí é Robson. Fala, Robson. Salve, galera! Mais uma vez é um prazer estar aqui com todos vocês nessa resenha, nesse podcast que a gente já vem há algum tempo trabalhando com ele, trazendo notícias, um pouco de risada, falando de vários assuntos aleatórios, vendo o Tarso postejar também na câmera, né? E é isso aí, pessoal. Eu já quero iniciar falando assim, prestando solidariedade a todos aqui no Sul que sofreram com o ciclone que bateu aqui, então força aí, pessoal. Tamo junto. E na sequência, nosso representante aí do Sudeste, da cidade mais importante do país em termos de economia, e que, por não estar à altura da cidade, ele vai se mudar, não é isso, Richard? Não, tô aqui, o coração tá sempre em Santos. Salve a todos os ouvintes aí e telespectadores do Tudo sobre MMA e participando desse episódio histórico, né? Que vamos falar aí de uma das melhores lutas do ano, uma técnica absurda que é a luta de Maurice Green e Jean Villante. Eita! Iniciando aí, até antes de a gente entrar na nossa prestação de contas do evento, a gente tem uma notícia, para mim, pelo menos, agradou, em maior parte agradou, que é o rumor, ainda é um rumor porque não houve oficialização, né, do UFC, do confronto aí do Israel Adesanya com o Paulo Borrachinha, e os dois capitaneando uma edição do TUF, né, o TUF Adesanya versus Borrachinha, valendo o cinturão dos médios. E aí, Richard, o que é que achou desse casamento aí pro TUF? De início foi uma notícia que não me agradou muito, porque eu já pensei, putz, até gravar, até marcar a luta, até fazer camp, ferrou. Dezembro essa luta vai acontecer. Porém, eu vi um lado muito positivo que vai dar tempo da categoria se movimentar um pouco. A gente tem aí Shabazz e Derek Brunson, a gente tem Gastelum e Hermanson, a gente tem Till e Whittaker, a gente tem o Romero já sendo casado com o Ryan Hall, então tem muita luta acontecendo. E até chegar essa luta do cinturão aí, que no caso vai ser a luta dos treinadores, vai estar já definido praticamente o próximo desafiante, né? E ver Walid Ismail no TUF, acho que vai ser épico. A gente está, inclusive, ansioso para ver a tradução simultânea, episódio a episódio, do Walid, né? Com certeza vai botar fogo na história, né? Robson, você que é um grande fã aí do curso Walid de tradução simultânea, o que é que você está esperando aí desse TUF? Te acalma aí, Davidson. Galera, assim, ó, eu vou totalmente na contramão do que o Richard falou ali de começo. Quando casaram ali, anunciaram os dois para capitanear o TUF,
Genial, genial. Primeiro porque o reality show ele estava em stand-by, até se falava até no fim dele. E aí, como essa rivalidade cresceu, eles vêm se provocando já durante muito tempo. São dois caras invictos, né? Exatamente, a gente não vai ver apenas uma coisa se resolvendo em 5 rounds ou menos, depende da situação, né? A gente vai ter dois caras que realmente não se gostam e eu acho que não tem um personagem ali. Realmente os dois trocam farpas e acho que bem verdadeiras, assim, sabe? Claro, não vamos comparar com rivalidades mais antigas, Históricas, mais históricas, com certeza. Nada se compara a Vanderlei e Vitor, a Tito Ortiz e Tito Tel. Tassi Pezão. Exatamente. Richard e Arona, mas é óbvio, a gente vai ver uma coisa muito intensa. E aí, falando do Valide, Valide é uma celebridade à parte, é um ícone à parte que vai ter no evento. E eu não vou me surpreender se o Adesanya não resolver chamar o Renzo Gracie pro time dele também. Pô, seria legal. Cara, essa seria a melhor da história. Seria épico. Não vou me surpreender. Isso, cara, assim, o UFC nunca vai entrar melhor da história. Ia ser pra gente aqui. Os gringos iam ficar sem entender nada, né? Mas a gente ia ficar. Ia ser a melhor da história, ia ser o melhor tufo de todos. Inclusive. Só um dedos. Lembram quando a TSM conseguiu uma tomada exclusiva do McGregor? Uma filmagem exclusiva que só ela teve? Então, essa vai ser a próxima. Profetizarmos Renzo Gracie e Valide nos times de Adesanya e Borrachinha. Cara, vamos fazer uma invasão no Instagram do Adesanya. Chama o Renzo. Chama o Renzo. Chama a Iena. Chama a Iena. Hashtag Call Renzo. Call Grace. E uma coisa que está sendo comentada também é a questão de como, inclusive vi até no comentário lá do Renato Rabelo, lá do sexto round, falando de como o Borrachinha não tem ele ainda não é fluente em inglês, né? Ele até fala alguma coisa, mas não é fluente, e isso poderia ser uma barreira, né, para eles ser totalmente treinador do TUF, né, e montar a equipe dele. Talvez voltasse àquela ideia de colocar um treinador americano que não é da equipe dele, porque a equipe do Borrachinha é 100% Brasil, né, 100% nacional. Poderia rolar realmente aí eu acho que vai acabar Brasil versus América, né, quem sabe. Vai acabar tendo o Eric Albarracin, cara. O Eric Albarracin é muito próximo do Borrachinha. Ele vai acabar sendo o treinador de wrestling, provavelmente. Ele com certeza vai ser o treinador de wrestling, isso é certo, cara. Ele é muito colado com o Borrachinha. Mas aí eu faço a campanha, viu? Hashtag chama o Renzo. Eu apoio ele se pegando lá nas gravações. Ia ser muito show de bola, né? Muito show de bola. Ia ser muito legal. Cara, ainda vou dizer mais. Ainda vou dizer mais, hein? Essa aí tá fadada a chance de ter, mais uma vez, uma luta aí no meio do programa, hein, cara? Porque esses dois, eles se odeiam muito, cara. Então, não sei não. E é uma rivalidade que realmente está atravessando as barreiras do tablado. Os caras se Tem mais de um século já, né, meu irmão? Não, na verdade, quando o Adesanya começou a despontar como um contender, né, o Paulo Borrachinha começou a incentivar isso, a partir do Borrachinha, né, essa rivalidade. Ele que visualizou, a equipe dele que visualizou essa rivalidade. O Adesanya se tornou campeão, né, o Borrachinha ficou aí um hiato, né, entre o título do Adesanya, né, o cinturão do Adesanya, e o Borrachinha ser um contender de fato. E nesse meio tempo, enquanto o Borrachinha estava cuidando do bíceps dele, que estava machucado, né, o bíceps esquerdo, a língua não precisou parar, né, nem os dedos, né? Então ele fomentou bastante essa rivalidade. Vai ser interessante, acho que vai ser bem bacana de assistir.
seria um convite, inclusive, para a TV aberta transmitir, né? Quem sabe transmitir isso. Se bem que eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil a Rede Globo transmitir isso. Mas, quem sabe, né? Quem sabe aí dar uma popularizada, mais um up aí no MMA. Uma versão censurada dos episódios, né? Uma versão de 15 minutos. Outra situação que eu também não vou me surpreender também, se acontecer, é se o Adesanya chamar o Márcio Lioto para a equipe. Porque, para quem não lembra, a única derrota da história do Borrachinha, que não é contada do cartel, foi justamente para o Márcio Lioto no TUF. Mas não, cara, e o pior que desse TUF aí, não tem o Borrachinha foi estrela. O Borrachinha foi estrela desse TUF, mesmo perdendo na primeira luta, cara. O Borrachinha foi a maior figura desse TUF. Um cara marrento que não ligava pra opinião de nenhuma, ficava se vestindo lá daquele jeito dele lá, pintando cabelo de louro, muito maluco. O Borrachinha, mesmo sendo eliminado, foi a figura do TUF. No caso, a pintura lá do Super Saiyajin não funcionou, né? Não funcionou. Durou um round. Por isso que eu acho que se o Adesanya quiser investir mesmo no trash talk e nas provocações com o Borrachinha, chama a Renzo Gracie e chama o Márcio Lioto. Aí eu acho que você já tá no O'Malley, né? O'Malley. Aí eu acho que já chegou no O'Malley. Eu tava no O'Malley também, lá no Justin Gate, né? Eu tava no O'Malley também, né? Inclusive, Robson, essas suas previsões aí, eu acho que tá começando a passar essa aura do Dan aí na tua vida, porque pelo ranking aqui Magic não tá Robson. muito legal pra tu não, viu? Tá começando a ficar ruim. Como disse o nosso convidado do último podcast, o Paulo, eu tô apenas deixando vocês se igualarem a mim. Que isso foi eu. Foi tu? Que você tá deixando a gente abrir uma margem de vantagem. Tá deixando a gente sonhar. Cara, deixando a gente sonhar. Ele gosta muito do Paolo, né? Ele tirou o mérito do Tasso dessa frase e passou pro Paolo. Né? Não, tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Deixando bem claro que o mérito eu faço o que eu bem entender com ele, tá? Se eu quiser passar para ti, eu passo, cara. Vai dizer o quê? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Já dizia Homer Simpson. Cara, eu digo muito isso. Eu digo muito no meu trabalho, cara. Eu pego as meninas da limpeza, adoro, um beijão pra elas todas. Eu chego pra uma delas assim, ó, tu sabe, né, que a culpa é minha, né? E eu boto em quem eu bem entender, eu tô botando em ti a culpa. Ela... Bom, pois é. E entrando agora no UFC Vegas, né, a gente teve... Como a gente selecionou 3 lutas aqui, né, que a gente palpitou essas lutas, começando pela luta 4 lutas, exato, do Felipe Lins contra o Bozer. Nessa luta, todos nós falhamos miseravelmente, né? Todo mundo apostou no Felipe Lins e a gente teve uma atuação bem ruim aí do Felipe Lins, bem longe da que ele teve contra o Arlovski, né, que, embora perdendo para o Arlovski, ele tinha entregado uma boa luta, né? Dessa vez ele não entregou, né? Acabou sendo nocauteado, né? Richard, o que você acha que contribuiu aí para essa derrota do Felipe Lins? Cara, eu acho que na primeira luta, eu acho que o nervosismo deve ter tomado conta, até porque estou enfrentando um grande nome assim do cenário mundial, um cara muito popular, embora não esteja no auge. Mas eu acho que nessa daí, principalmente, ele voltou cedo demais, né? Não deu o quê? 2 meses da última apresentação dele. Eu acho que ele tentou apagar aquela má impressão muito rápido. E acabou que foi surpreendido aí, né? Tomou um nocaute brutal aí. E pra você ver, né, cara? O UFC é outro nível, né? Outra pegada. Eu vi muitas lutas dele da PFL, eu achei um baita lutador, mas ele não mostrou nem 10% do que ele é nessas 2 lutas aí. Provavelmente vai ser difícil ele ter uma terceira oportunidade, hein? Só se o plantel do UFC tiver muito escasso mesmo. Normalmente o número mágico do UFC é 3, né? 3 derrotas, ele coloca no RH, né? Flávio, você estava esperando mais aí do Felipe Lins? Cara, o Felipe Lins tem o vulgo aí de Felipe Monstro, né? Mas ele tá mais para Felipe Lango-Lango. Porque, você foi tão maldoso agora. Sinceramente, cara. Fiquei triste agora, cara. Fiquei triste agora. Você foi muito maldoso.
o Felipe Lins que eu vi no PFL é completamente diferente do Felipe Lins que eu tenho visto nas lutas do UFC. Então, não sei, parece que o $1 milhão que ele ganhou lá no PFL fez muito bem para o cidadão, mas foi muito mal para o lutador. E se você pegar as lutas dele de lá e analisar com essas lutas que ele está apresentando, essa apresentação agora, então, no último sábado, foi assim, não sei, cara. Foi muito diferente do que a gente está acostumado a ver aí, do que ele apresentava, entendeu? Eu não diria que o valor, o dinheiro que ele recebeu em caixa fez diferença, até porque ele poderia ter ficado mais uma temporada no PFL para tentar outro $1 milhão, né? Mas ele foi atrás do sonho, né? Que é o UFC, competir no mais alto nível e tudo mais. Eu acredito que o Robson deva ter uma opinião mais especializada sobre isso, mas eu vejo muito que nessa segunda luta, me parece que ele entrou, vamos dizer assim, muito pressionado para fazer um resultado, enfim, e acabou se expondo demais. Eu percebi muito isso, Robson, na luta dele. Como é que você enxergou a postura, vamos dizer assim, talvez essa pressão para o resultado do Felipe Lins? Como tu mesmo falou agora há pouco, o número 13 é o número mágico, e aí tu já tá com um negativo de 1, obrigou ele para cima, ele demonstrou uma boa agressividade, tentou alternar um pouco a base, porém as mãos do Boser começaram a entrar, talvez o nervosismo provavelmente deve ter começado a bater nele também, e aí, como diria o nosso saudoso Vanderlei Luxemburgo, entendeu? Não pode deixar que o medo de perder te tire a vontade de ganhar. Talvez o medo de perder tenha começado a ficar mais forte naquele instante, tanto que no meio do round e caiu. E aí, ou seja, 2 derrotas seguidas, a batata tá quente, provavelmente a cabeça dele vai ter que se organizar, porque ao contrário da luta anterior contra o Arlovski, que pelo fato de ele ser um ex-campeão, ser atualmente o porteiro da categoria, perdeu, mas perdeu o famoso, caiu de pé, como costumam dizer, né? Nessa luta ele já pegou alguém de menos expressão, do tipo, o Arlovski é muito acima do Boser. É um ex-campeão, né, o Arlovski. Arlovski é o porteiro do top 15, né? Venceu o Arlovski e você se credencia a virar o top 15. Se ele tivesse pegado um outro top 15, se ele tivesse pegado um outro ex-campeão, a pressão não seria tanta ainda como foi com o Boser, que não é campeão. Entrou com a obrigação de vencer na mente dele, né? Ele foi nocauteado pelo cara. Então, pelo fato de ele não estar conseguindo ter a resposta com os golpes dele, a agressividade inicial que ele mostrou, o medo deve ter batido. E aí, opa, tô no UFC. Peraí, só um pouquinho. Uma coisa muito interessante dessa luta aí que tá bombando nas redes sociais é uma foto, né, no momento da parada, aí que parece que o Herbie tá aplicando a guilhotina no Boser, enquanto o Felipe Lins tá desmaiado do outro lado, cara. Pensei que era WWE ali. Foi interessante, realmente. Na sequência das lutas que a gente selecionou, a gente teve a do Villante contra o Maurice Green. Uma luta de doer os olhos, né? Foi uma luta realmente que... Essa foi a luta que todos nós acertamos, mas não tenho o menor orgulho de acertar o resultado dessa luta. E por pouco ainda poderia ter todo mundo errado esse resultado, né? Porque o Villante, ele nos ajudou a cair aquele katagatame invertido, triângulo de mão invertido, não sei como é que a gente pode nomear. Ezequiel improvisado. Não está longe de ser Ezequiel ali, né? Mas... Por isso que tem o nome de improvisado. Ah, tá. Boa, entendi. E, enfim, a gente acabou ficando com uma luta bem ruim, né, para se assistir, num nível técnico baixo. Porém, deu Green, né? E será que o Villante, Richard, permanece na divisão ou vai voltar para a academia? Ah, cara, vou te falar que essa daí foi a luta mais bizarra depois de CM Punk e Michael Jackson, cara. Nunca tinha visto algo tão bizarro assim. Inclusive, mesmo com a vitória, me impressionou quão ruim é o Maurice Green, cara.
Impressionante, um negão de 2 metros, não tem mão pesada, não tem uma combinação, não tem uma distância, não tem nada. E quase foi nocauteado pelo Villante. Depois da luta, logo em seguida, eu falei que tchau pro Green, mas ele deu uma entrevista lá chorando, então dá mais uma chance pro rapaz. E vida que segue. Robson, vale a pena aí manter o Green no evento? A situação é a seguinte, ó. O Morris Green, eu acho que ele, pela vitória, ele tem que ficar, porque aquele katagatame invertido, aquele Ezequiel, sei lá que foi aquele golpe que ele colocou, deu a vitória. E o Jean Villante, ele vai encontrar o Sakai na churrascaria. É isso que vai acontecer. Robson, você acha que o Villante permanece na divisão ou é melhor ele voltar pro shape e ir pro meio pesado? Desculpa, Flávio. Ah, tá. Cara, eu acho que o Villante ele já tá aposentado e ali só cumprindo tabela, cara. Só não avisaram ele, né? Só não avisaram ele. Cara, só não avisaram ele, cara. Não tem nada. Foi muito bizarro, velho. Você, quando o cara diz assim, ó, você vai sair do meio pesado pro pesado, o que é que você espera? Que o cara ganhe massa muscular, né? Que o cara entre mais saudável, porque não tá cortando. O cara apareceu grávido. O cara apareceu grávido, meu irmão. Tipo o Sampru, né? O Sampru, você via que ele não tá desidratado, ele tá no peso dele e tal. Aí veio o Jean Villante com um puta bucho de cachaça, e faz 3 meses que tá tomando cerveja na frente da televisão da pandemia. Foi o retrato da pandemia, da quarentena. Sabe quem que o Villante me lembrou, cara? O Villante me lembrou. Como é que é? Combinem aí, vocês. Deixa eu falar. O Villante me lembrou, foi a última foto do Alexander Gustafsson, cara, se preparando pro Verdun, cara. Tá com uma pancinha na tela também, velho. Eles são vizinhos ali, um faz churrasco na casa do um, na casa do outro. Cara, esses caras, tu pensa assim que eles sobem. E o Verdun também tá fritando lá. E o Shogun tá na carne. Eu acho que o fã pensa assim, pô, o cara sobe. Não fala do Shogun. Não fala do Shogun. Pelo amor de Deus. Shogun não, Verdun. Não fala do Shogun. O Shogun é 30-27 em qualquer luta. Flávio, Shogun e Paul Craig. O Shogun ganhou disparado. Shogun e John Jones. O Shogun venceu, todo mundo viu. Shogun versus Smith. Garfado o Shogun contra o Johnny, né? Garfado contra o Smith também, cara. Todo mundo viu que o Shogun venceu, palhaçada. E tava em plenas condições de luta lá, o juiz parou a luta, absurdo. Agora, o que eu achei engraçado nessa luta do Green é que no momento que eu ia zoar, cara, eu ia zoar o triângulo que ele tava tentando encaixar, porque a gente olhando a princípio ali, parecia que não tinha posição nenhuma para ele botar aquele... E, cara, quando eu vi o cara batendo, eu tava escrevendo, eu parei, cara, que loucura, cara, ele bateu, cara. Aí vai a falta da experiência na arte suave, né? Aí faltou o conhecimento da arte suave, que aquilo ali é o catalismo, aquilo ali pega, cara. Não, cara, mas olha só, da forma como foi, ele só pegou porque o Villante permitiu ele fazer o posicionamento da mão dele por baixo do queixo e virar o queixo, porque não pegaria. Foi aquilo ali que fez pegar. Mas qualquer finalização para pegar, o outro tem que deixar de alguma maneira, né? Tem que vacilar. Não, mas aquilo ali foi muito menino, cara. Foi displicente ali, cara. Foi displicente, cara. Morde a orelha dele, meu irmão. Morde a orelha dele, cara. Foi até isso, cara. Todos aqui sabem, cara, que pesou ali, o que pesou para aquela chave encaixar foi que a gravidade estava contra o Villante, que aquela barriguinha dele não deixava ele inverter a posição. Isso aí é fato, cara. A gravidade... Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente falou nesse papo de demissão e tudo mais. O Villante talvez tenha o melhor network de todo o MMA. Ele treina com Chris Weidman, Stephen Thompson e o Stipe Miocic. Pois é. Bom, e na sequência a gente teve outro exemplo de péssima luta. Eu realmente fico bem limitado a comentar essa aí, que foi a do Mike Perry contra o Mickey Gall. Também foi um show de horror, principalmente por ser um co-main event.
né? Principalmente por ser um co-main event. O Mike Perry lá fez a luta em ritmo de festa, né? Na terceira marcha. É o Perry com a namorada como corner, foi freak show total essa luta. Né? Contra o Mickey, o Gall, é difícil, né? Richard, essa luta, tem alguma coisa para analisar dessa luta ou a gente vai ficar só na zoação mesmo? Cara, acho que a primeira coisa que tem que salientar é lamentável o cara que aposta em um lutador chamado Mickey, né? Eu acho que é um pouco displicente da parte desse apostador. E falar uma coisa dessa luta, eu sei que muita gente gosta do Perry, ele realmente é um cara muito empolgante, mas talvez essa luta seja o que tenha de pior na categoria. Porque o fato do Perry ter a mão pesada e o queixo duro não torna ele um bom striker. Ele engolia tudo que o Mickey Gall lançava. A diferença é que o Perry era muito forte, muito explosivo, e o Mickey Gall parecia uma Maria Mole, né, cara? De tão fraquinho para a categoria que ele é, fisicamente. Ele só é alto. E embora ele, teoricamente, teria essa vantagem no grappling, eu acreditava que ele não ia finalizar, porque o Perry, ele fez uma luta de submission com o Iaquinta e ele foi bem. Então, se ele conseguiu anular o Iaquinta, é possível que o Mickey Gall vai finalizar ele, né? E o Mickey Gall, cara, eu te falar, esse moleque aí, eu acho que o UFC queimou muito a largada, que ele chegou no UFC com 1-0, né? Ele chegou para enfrentar o CM Punk. Ele chegou para perder para o CM Punk. E os planos do UFC não deu certo. Não deram certo. Eu acho que queimou a carreira dele ali, porque eu vejo as lutas dele do início e vejo agora, ele não evoluiu nada. Eu particularmente estava apostando no Mickey Gall fazer um jogo de wrestling em cadeia em cima do Perry e isso frustrar as quedas o jogo do Perry. Mas o que a gente viu foi uma trocação de péssimo nível, briga de bar. A briga de bar do cara que tem um queixo mais duro e a mão pesada. E nem foi tão pesada assim, né? Ele mais tem história de mão pesada. Mais Gall, pelo menos o Perry, antes da luta, ele comeu uma feijoada. Ele tava com a mão um pouco dura. Cara, impressionante o quão ruim é a trocação do Perry, cara. Tudo que o Mickey Gall lançava entrava bem na testa dele. Nível, e eu vou te falar, meu irmão. É engraçada a expressão da namorada do Perry durante os intervalos, né? A cara de assustada da menina, não sabia onde colocar o gelo, toda perdida. E vergonha pro Mickey Gall. O Mickey Gall perder pra um cara nas condições dessa, tá de brincadeira, meu. Claro. Flávio, você entraria aí com sua esposa, enfim, como seu corner, ou isso não é trabalho para ela? Pô, cara, isso é muita loucura, né? Mas, cara, eu tava analisando. É só analisando para fazer isso, né? Analisando por um outro ponto, cara, pelo ponto financeiro, ele ficou com 100% da premiação, cara. Os outros lutadores têm que dar um percentual para o treinador, percentual para a equipe, percentual para o empresário. Cara, isso aí. Eu acho que não tem 100% não, cara. Ele continuou treinando na academia do mesmo jeito, ele tem um empresário do mesmo jeito. Não, mas ele rompeu a academia antes. Ele rompeu. Ele tá freelancer agora. Eu sigo ele no Instagram, ele treinou em casa, ele treinou o tempo todo com a mulher dele, cara. É por isso que ele começou o camp na academia. Aí, faltando uns 15 dias, ele rompeu, brigou com os caras, fez a rescisão de contrato lá. E tem alguns boatos falando. Tem alguns boatos que ele não queria dividir a rescisão de demissão do UFC, caso ele seja demitido. Aí ele já cortou o vínculo com a equipe. Na entrevista no final, ele falou algo desse tipo, que ele estava ganhando um bom dinheiro, que ele ia ver negócio de casa. Se você prestar atenção na entrevista... Os impostos, ele falou, né, do governo. Sim. Exatamente. Então, assim, cara, ele talvez tenha criado uma coisa nova para o evento, que até então ninguém pensou, que o cara, quando tiver apertado de grana, entendeu? Ele talvez vai passar por uma parada dessa, cara. Vai treinar com ele foi o bom filho da puta, cara. Na verdade isso não é exemplo para ninguém, cara. Não, mas, cara... O cara demitiu a equipe antes saiu da equipe, cara. Qual é a outra equipe que vai querer aceitar ele? Me diga. O cara vai virar freelancer, ficar treinando na casa, e não é todo dia que ele vai encontrar o Mickey Gall, não. Mas isso pode acontecer com outros lutadores, entendeu? Isso pode acontecer com outros lutadores. Eu tenho certeza que a gente vai ver outras situações como essa. Eu tenho certeza. Pode aguardar. Eu não creio. Essa aí eu truco. Eu não, principalmente lutadores de pai treinador, entendeu? Agora, deixa eu só completar aqui uma coisa. Cara,
O Perry, a parte técnica dele é horrível. Peito aberto, o soco. Mas, cara, o evento precisa ter um maluco assim, cara. Não é só de top 5 que vive o evento. Tem que ter esses caras assim, entendeu? Porradeiro, trocador maluco. A questão é isso. se ele encontrar um cara um pouco mais tarde, o cara coloca ele no bolso e joga fora. Ele já encontrou cara muito. Mas não jogaram ele no bolso, entendeu? Tá. Robson, você estava querendo a palavra? Eu quero corrigir uma informação dada pelo Flávio erroneamente aí. Em primeiro lugar, ele falou que a premiação vai ficar toda com ele. Não, cara. Ele vai ficar toda com a mulher dele. Ela que vai gerenciar a parada. Ele não tem quem tá bosta nenhuma. Tá ferrado, irmão. Cara, é tudo. Rapaz, tu acha que ele manda na casa dele? Quem manda é ela, rapaz. Assim, ó. Ele provavelmente deve ter dito. Ela deve ter dito pra ele: ó, o que é teu é meu e o que é meu continua sendo meu. É isso que. Não vou entrar nessa discussão sexista aí do. Cara, mas a menina tava em pânico, a menina tava assustada. Tava no semblante dela que ela tava em pânico. Mas vamos combinar o seguinte: essas duas lutas aí de baixo nível técnico, eu acho que serviu, na verdade, para a gente valorizar ainda mais a luta principal, né? Que espetáculo do Poirier e do Hooker, né? Foi um espetáculo de trocação. Flávio, você que se empolgou aí com a melhor luta da história, uma das melhores lutas da história. Uma coisa eu tenho certeza, eu acho que foi a melhor luta que a gente já comentou aqui no podcast. Eu acho que foi. Não estou lembrado de outra que foi tão boa quanto. E aí, qual foi a história da luta para você aí, Flávio? Cara, primeiro a raça dos dois assim foi incrível. Tanto do Poirier quanto do Hooker, os caras entregaram tudo ali, deram a vida ali no octógono, entendeu? Se tivesse 10 rounds, eles iam lutar 10 rounds ali, iam cair desfalecido, mas não iam desistir da luta, entendeu? O boxe do Poirier é a coisa mais linda que a gente vê ali no MMA, tá? E o Muay Thai do Hooker é de uma categoria, de uma classe assim, incrível, cara. Foi uma luta realmente maravilhosa. No segundo round ali, o Hooker teve a chance de acabar com a luta. A gente até achou, né, que a luta fosse acabar por ali, que no terceiro round o Poirier voltasse diferente, já praticamente nocauteado e fosse perder a luta, e muito pelo contrário. Ele mudou ali a estratégia da luta, começou a colar mais ali no Hooker, né? Ficou a distância muito menor e ganhou ali na marra, vamos dizer assim. Então, cara, eu achei fantástica. Esse Hooker aí é um cara que só entrega luta boa. Ele pode perder ou ganhar. Ele entrega luta boa, o cara que tem coração. E é mais um ponto para a gente falar aqui, eu até anotei aqui para lembrar isso, cara. Volto a dizer o que eu falei lá no outro podcast anterior. MMA é um esporte que foi criado para guerreiro, não foi criado para praticante de arte marcial. O cara tem que ter muito mais do que técnica. Ele tem que ter coração. O cara tem que entrar ali, tem que deixar tudo. E esses dois deram um exemplo do que é o MMA. MMA é aquilo ali. Eu perco, mas eu deixo tudo até o final. Não cabe choro, não cabe desistir, coitadinho, não cabe isso aí no MMA. Essa aí foi uma discussão que a gente já enfim, exauriu, né, nos últimos podcasts aí, mas fica um grande exemplo aí de uma luta de alto nível em todos os sentidos, né, Robson? E como foi para você essa luta? Você curtiu o tanto que você curtiu essa luta, principalmente depois de duas lutas terríveis. A gente foi obrigado a ver esperando essa luta. Salvou o evento. Os dois deram acho que mais do que a alma ali dentro do octógono. Trocação de ambos os lados, tentaram guilhotinas. O neozelandês ali tentou usar envergadura. Foi um jogo de xadrez, literalmente, essa luta. Só que chegou um momento que as pauladas que o Poirier acertou no Hooker fez ele sentir o castigo, né? E aí
Enfim, para mim, eu acho que o Flávio já explanou bem sobre todo o contexto da luta. O que eu penso é o seguinte, que ambos, independente de qual dos dois tivesse vencido, luta da noite, quem sabe luta do ano, e principalmente, ó, seria um daqueles raros casos onde a gente poderia dizer que até o perdedor poderia ir para uma cinta. Porque foi uma... Vamos imaginar aqui, se o Poirier se lesionasse, não seria nenhum demérito o Dan Hooker disputar uma cinta, entendeu? Mesmo tendo de derrota. Não seria nenhum demérito. Em outra situação realmente faria sentido. Ninguém Aconteceu recentemente, Borrachinha e Romero, né? O Borrachinha se lesionou e o Romero, por ter entregado uma luta dura, conseguiu disputar o cinturão. Sim, justamente. Ou seja, não seria nenhum demérito se o Hooker viesse a furar a fila numa eventual lesão do Poirier, entendeu? Mas Dustin Poirier fez muito por merecer. Muito por merecer. E Richard, analisando um pouco mais a técnica da luta, o primeiro e segundo round ali, o Hooker, a expressão que você utilizou bem, lutando de terno e gravata, né? Um Muay Thai fino, né? Elegante, né? A postura que ele fez de controlar a distância, trabalhou muito low kick ali, aquele low kick que é diferente, né? O low kick não é um chute na coxa nem no joelho, é uma lambada na canela, né? Tira o equilíbrio, é diferente, né? Não é exatamente como o low kick que visa arregaçar a coxa ou o joelho do oponente, né? Aquele ali ele tira muito mais o equilíbrio e aquela desgraça dói, né? Depois fica doendo aquilo ali. É um chute que está popularizando muito, né? Porque a dificuldade de defender ele. É muito difícil, né? Ele vem muito baixo, você não vê ele chegando. E no primeiro e segundo round o Hooker foi superior, ganhou esses rounds com clareza, e depois o Poirier mudou o jogo, né? Fez o que eu chamo de a mentalidade do campeão, né? Mudou a forma de lutar e encurtou distância, foi para o infight, foi para o volume de golpes e acabou vencendo, cobrindo a distância lá do Hulk e virou o jogo, né? Foi muita mentalidade de campeão, não é, Richard, aí do Poirier? Lutaça, cara, lutaça. Pra mim, luta do ano, igual a gente disse aí. Os dois primeiros rounds ali, pra mim, quando terminou o segundo round, eu falei, meu Deus, é a performance do ano, a gente tá vendo um futuro campeão aqui. O que eu não contava é que o Poirier fosse voltar em chamas, né? O cara que terminou o round com a mão no joelho, cansado. No intervalo, o treinador pergunta pra ele se ele tá se divertindo, ele fala que tá. Eu falei, nossa, não é possível, cara. E ele conseguiu se adaptar. Ele conseguiu se adaptar muito bem ao que o... Isso. Pois é, boa referência. Ele conseguiu se adaptar muito bem ao que o Hooker estava entregando para ele. Eu senti que nos primeiros rounds o Poirier estava tentando entender um pouco o jogo do Hooker, nesse lance de distância e tudo mais, e ele estava só levando atraso, O Hooker é um cara com 1,90 m, um jab muito bom, o jab estava cantando bonito, o low kick entrando bonito, estava conseguindo dominar o Poirier ali via distância, mas o cara mudou completamente o jogo. Começou a variar entre quedas e trocação. Por mais que as tentativas de queda fossem fracassadas, isso gerava uma dúvida muito grande na cabeça do Hooker. E a mão esquerda ali começou a entrar bonito. E quando encurtou para o boxe, principalmente quando encurralava o Hooker na grade, meu amigo, e os danos no terceiro e no quarto round foi tão grande que quando chegou no quinto, que no caso seria o round de desempate, o Hooker ele já tinha acumulado tanto dano que ele não conseguia nem andar direito, né? Já não tinha mais nada a oferecer. Os dois bateram e apanharam muito, né? Aí entra a questão do coração que o Flávio falou, que os dois estavam de corpo e alma aí do trabalho, né, deles, entregaram tudo que tinham para entregar, e para mim ficou ali você vê como é que o MMA são detalhes, né? Que se no final do segundo round o Hooker tivesse mais 10 segundos, a gente poderia estar falando aqui da performance do Hooker. Performance do ano, né? Performance do ano. Que a gente estaria comentando que o Poirier, agora depois dessa, outra derrota, poderia entrar no declínio, que poderia ser começar a enterrar a carreira do cara, mas a gente está falando aqui justamente do contrário, é o Poirier com mentalidade de campeão, mudando o jogo, mudando completamente o jogo contra o cara duríssimo. Cara, sensacional, sensacional. O Poirier não deve ter um title shot porque ele acabou de vir de um title shot, né? Então, provavelmente mais uma vitória aí coloca ele de novo na rota do Khabib, né? Robson.
eu vejo a seguinte situação. Numa eventual vitória, eu já adiantei meu voto, acho que o Justin Gaethje vai vencer o Khabib. Dependendo do nível da surra que o Khabib levar, eu acho que podem casar o Poirier direto, até pelo fato de que o Poirier foi o último a vencer o Justin Gaethje. E aí, como a gente conhece o histórico do Khabib, sabe que ele tem histórico de lesões, dependendo, ele pode demorar para voltar. Por que não casar o Poirier? Eu acredito que no caso de uma derrota do Khabib, ele seria o desafiante natural, né, uma revanche. Mas realmente, caso ele não, por algum motivo, não disputasse, né, se lesionasse, alguma coisa assim, certamente teriam um ótimo contender. Sim, mas aí é que tá, com credencial para isso, né, para poder. Mas tem muita gente na fila, né? Tem muita gente na fila da categoria. É que como o Khabib tem histórico de... Não, a revanche natural teria que ser dele, com certeza. Mas só que como o Khabib tem esse histórico de lesões, então seria perfeitamente aceitável casar o Poirier. Lembrando que foi o último a vencer o Justin Gaethje. Eu, como sou fã do Poirier, era a luta que eu gostaria realmente de ver, Poirier versus McGregor, a revanche. Porque eu acho que ele ali naquela luta ele não foi bem, foi muito aquém do que ele pode apresentar. Ele era outro lutador naquela época, né? Exatamente. Eu acho que seria um lutaço, tá? Que os dois são bons lutadores. Eu acho que seria a luta a casar, talvez até para ver quem enfrentaria o Khabib numa eventual vitória dele sobre o Justin Gaethje. A gente sabe como é que o UFC funciona e o McGregor ele não lutaria uma luta que não fosse pelo cinturão nessa categoria. Felizmente. Isso é aposentadoria, se confirmar essa aposentadoria dele, né? Mas é quinta isso, já, né? Eu não acredito. A terceira, né? Terceira dele. A mesma... E no nosso placar... A mesma crença que eu tenho na aposentadoria do McGregor é a mesma que eu tenho na do Henry Cejudo. É a mesma. Entendeu? E detalhe, o Henry Cejudo é capaz de conseguir a luta contra o Volkanovski, confirmando a vitória dele em cima do Max Holloway. Exatamente. E no nosso ranking aqui, no nosso ranking do palpitão aqui da TSM, a gente teve uma alteração aqui na liderança, né? A gente está seguindo aqui com Richard e com Flávio liderando, empatados, juntos, aí com 16 pontos, ou colocando em termos percentuais, com 67% de aproveitamento aí nos palpites. Estão ganhando dinheiro com a gente, hein, Flávio? Quem está apostando aí está ganhando dinheiro. Pode seguir que a gente está dando palpite bom. Na sequência, eu estou pegando a terceira colocação, né, aí com 14 pontos ou 58% de aproveitamento. Concluiu, né? A pauta cair aqui rapidamente. Falta o ranking. Você estava falando de você quando você caiu. 58. Exatamente. E eu vou te falar, hein, Tasso, isso eu acho que é uma coisa de energia, né? Você falou em Tasso caiu, ou seja, Tasso caiu do ranking. Caiu uma posição do ranking. Caiu. Aí entrando com 58% de aproveitamento. E o Robson aí na lanterninha com 54% de aproveitamento. Cara, eu errei abaixo de ti só, cara. E aí, sabe por que tu caiu? Você errou uma nesse UFC. Ou seja, a diferença da gente diminuiu, mas você ainda tá com um ponto a menos. Cara, mas sabe por que tu caiu, né? Porque tu ia me zoar por causa da lanterna, cara. Então, ou seja, o Cosmos já conspirou para dar um castigo antecipado. Ele já tá com o espírito de lanterninha já, Robson. Bom, é isso aí, galera. Esse foi o nosso podcast aqui do nosso review do último evento. Agradecer a presença de todos aí e pedir só a mensagem final de cada um. Flávio, manda ver. Galera, mais uma vez agradecendo aí a atenção de cada um, pedindo, por favor, compartilhe o nosso canal, curtam o nosso canal, entendeu? Ajude-nos a crescer no meio do MMA. Aqui é um bate-papo aqui de amigos, uma mesa de bar, um bate-papo descontraído, tá? E você que gosta, né, nos ajude a disseminar cada vez mais aí a nossa página. Um grande abraço a todos.
toda a comunidade da luta aí. Tá? Fiquem com Deus e um grande abraço. Até o próximo. É isso aí. Richard, manda sua mensagem final também para a galera que está nos vendo e nos escutando. Agradecer aí todos os nossos ouvintes, telespectadores, e também gostaria de finalizar aqui com um beijo da onça que vai para Jin Yu Frey, que foi a menina que perdeu para mim a Kay Hansen. Kay Hansen que tem 20 aninhos, mas a adversária dela que tomou armlock, acho que foi a desistência mais tranquila que eu já vi na minha vida. Ela não esboçou nada, ela olhou aqui. Meu amigo, acho que eu nunca vi isso na minha vida, cara. Depois busquem aí a luta da Kay Hansen contra Jin Yu Frey. Essa foi a desistência mais de boa que eu já vi na minha vida, cara. E Robson, manda sua mensagem final. Então, pessoal, fica um abraço aí para todo o povo do Sul aí que novamente repetindo a minha saudação inicial aí que está se complicando com os ventos que bateram aqui no Sul. Mais uma vez aquele abraço para todo o pessoal da saúde, os serviços essenciais. E hoje, cara, eu vou desafiar o Jean Villante mesmo, cara. Pode vir, Jean Villante, com essa barriguinha pra Vintu, cara. Ó, Vintu que eu te dei de porrada, cara. Ô, Robson, e por onde anda, Robson? Por onde anda? Eu não sei, o próprio Jean Villante que eu sei onde é que anda, cara. Pra onde é que ele vai depois. E o momento de descarga, Robson? O momento de descarga? Ele não se preparou hoje. Eu não me preparei para o Linda da Descarga. Eu tava procurando justamente aqui, cara. No próximo episódio você faz 2 momentos de descarga. Pode ser, então fico nativo. Fica pendente. Uma descarga de pontos para a próxima gravação. E aí, eu dou meu salve aí pro pessoal. Obrigado por nos assistirem, obrigado por nos ouvirem. Compartilhe aí com seus colegas esse bate-papo descontraído. Fiquem com Deus e até a próxima.